Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula de estatística descritiva. Vamos discutir nessa aula distribuições de frequência e histogramas, e eu vou deixar indicado o capítulo 3 do livro de estatística do Martins e o capítulo 6 do livro de estatística do Montgomery. Geralmente, quando estamos falando em distribuição de frequência, estamos falando em colocar os dados de uma maneira mais resumida, ou seja, a distribuição de frequência resume, compacta o conjunto de dados que nós temos. Geralmente, para construir essa distribuição de frequência, dividimos os dados para torná-los mais compactos em intervalos. Por exemplo, suponhamos que eu tenha numa sala de aula 5 alunos, um com 10 anos de idade, outro com 10 anos de idade, outro com 10 anos de idade, outro com 12 anos de idade, outro com 12 anos de idade. Ora, esses aqui são os nossos dados. Eu posso colocar esses dados de uma maneira mais resumida? Posso, colocando a frequência com que esses dados aparecem. Então, alunos com 10 anos de idade foram 3. Alunos com 12 anos de idade foram 2. Ora, eu estou colocando aqui os meus dados que estão aqui de uma maneira mais resumida, colocando a frequência com que cada dado aqui apareceu no meu conjunto de dados. Para construirmos uma distribuição de frequência, geralmente fazemos uma tabela que chamamos de tabela de distribuição de frequência. Essa tabela varia um pouco em relação ao tipo de variável que nós estamos analisando. Vamos pegar aqui a construção de uma distribuição de frequência para variáveis qualitativas. Em geral, para as variáveis qualitativas, a distribuição de frequência é obtida num processo de contagem semelhante ao que eu fiz com a idade dos alunos no slide anterior. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pesquisa onde foi perguntado se a pessoa era fumante ou não. Então, a pergunta era: você era fumante? E a resposta possível era sim ou não. Para construirmos essa tabela de distribuição de frequência, geralmente, primeiro construímos uma distribuição de frequência que chamamos de frequência absoluta, que é nada mais, nada menos que esse processo de contagem de quem deu a resposta sim e quem deu a resposta não. Vamos supor que 120 pessoas responderam sim, são fumantes, e 130 pessoas responderam não, não são fumantes. Ao todo, nós temos 250 pessoas pesquisadas. Temos aqui a nossa distribuição de frequência. É melhor a gente ter uma tabela colocando essa distribuição de frequência do que todos os 250 dados aqui colocados. Seriam muitos dados para a gente colocar juntos. É mais fácil reunirmos esses dados numa distribuição de frequência. No caso aqui, numa distribuição de frequência absoluta. É muito comum também construirmos, junto com a frequência absoluta, uma frequência relativa, que nada mais é do que o percentual de cada uma dessas classes aqui, no caso temos duas classes de frequência, em relação ao total de pesquisados. 120 em relação a 250 é 48%. 130 em relação a 250 é 52%. Temos aqui a nossa distribuição de frequência relativa, onde o total aqui é 100%. Geralmente é dessa forma que construímos uma distribuição de frequência para variáveis que são qualitativas. Vamos observar agora a construção de uma distribuição de frequência para variáveis quantitativas discretas, ou quando eu tenho variáveis quantitativas com um pequeno número de valores possíveis. Para fazermos esse tipo de distribuição de frequência, da mesma forma, utilizamos um processo de contagem. Por exemplo, vamos pensar uma pesquisa onde é perguntado para os entrevistados quantos irmãos você tem. Veja que agora não estão definidas as classes de resposta como nós tínhamos na pesquisa anterior. Na pesquisa anterior, nós tínhamos uma classe de resposta já pré-definida. Era sim ou não.
Agora, nós não temos uma classe pré-definida. A construção da tabela de distribuição de frequência vai depender dos resultados finais da pesquisa. Vamos colocar aqui na primeira coluna a nossa frequência absoluta. Vamos supor que eu tenha 50 pessoas que não têm nenhum irmão. Eu encontrei também 100 pessoas que tinham um irmão. Encontrei 60 pessoas que tinham 2 irmãos e 40 pessoas que tinham 3 irmãos. E eu não encontrei mais ninguém que tinha uma quantidade maior do que irmãos. Se eu tivesse encontrado mais pessoas com uma quantidade maior de irmãos, eu teria que acrescentar aqui na minha tabela. Ao todo, podemos perceber que tivemos, então, 250 pessoas pesquisadas. É a soma desses valores aqui. Podemos colocar agora a nossa frequência relativa. 50 em relação a 250 é 20%. 100 em relação a 250 é 40%. 60 em relação a 250 é 24%. E 40 em relação a 250 é 16%. Ao todo aqui, nós temos 100% das pessoas pesquisadas. Temos aqui, então, nessa segunda coluna, a frequência absoluta. Temos aqui, então, nessa quarta coluna, a nossa frequência relativa. É muito comum também acrescentarmos na tabela de distribuição de frequência uma frequência acumulada, tanto da frequência absoluta quanto da frequência relativa. Olha, o que é a frequência acumulada? A ideia da frequência acumulada é ir acumulando esses valores. 50 mais 100 mais 60 mais 40. Ora, então o que nós temos? 50 pessoas com 0 irmãos, 150 pessoas com 0 e 1 irmão, 210 pessoas de 0 até 2 irmãos, e ao todo 250 pessoas com 0 até 3 irmãos. Da mesma forma, podemos fazer aqui a frequência acumulada da frequência relativa. Temos 20% dos pesquisados com 0 irmãos, 60% dos pesquisados, 20 mais 40, com 0 e 1 irmão, 84% das pessoas pesquisadas, que é o 60 mais 24, com 0 a 2 irmãos, e ao todo, 100% das pessoas pesquisadas têm de 0 a 3 irmãos. Essa é a forma como montamos uma tabela de distribuição de frequência para variáveis quantitativas discretas. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.